Feno ou capim, o que é melhor para o cavalo? Qual a vantagem, desvantagem de cada um deles? Tem realmente uma coisa que é boa para o meu cavalo? Eu estou fazendo alguma coisa errada? Essas histórias aí de deve dar uma coisa, não deve dar outra, isso faz mal, tem jeito certo, não tem? Eu vou explicar tudo isso nesse vídeo, então fica por aqui. Eu voltei com esse tipo de vídeo hoje porque há algumas semanas eu peguei no YouTube uma blogueira falando que você não pode dar capim fresco pro cavalo, você tem que penar o capim. Eu não sei de onde ela tirou essa informação, mas eu olhei... Oh meu Deus, e ela não é tão pequena assim. Ela tá dando uma informação errada pra muita gente. Precisamos resolver isso. Eu não vou expor essa blogueira, é uma blogueira de hípica. Que falou isso, então não é uma pessoa que nunca teve cavalos, ela tem cavalo, eu não sei nem há quanto tempo ela tem cavalo, porque eu só vi ela indo em hípica, via falando algumas coisas com cavalo, mas parece que ela resolveu ter cavalos há muito pouco tempo. Acho que ela tá tratando até em casa, não é em hípica mais. E aí eu acho que porque dentro da hípica nós vemos os cavalos comendo feno, que algumas pessoas podem pensar que o cavalo não pode comer aquilo fresco. Mas isso não é uma realidade, isso não é uma verdade, isso não faz o menor sentido. E para pessoas que vivem em sítio, fazendas, chácaras, que tem cavalo em alguns aras, pra gente isso é muito óbvio, mas pelo visto para algumas pessoas não é tão óbvio assim. Porque senão não teria uma blogueira que não é tão pequena, que criou o blog em cima de cavalo, tá crescendo em cima de cavalo e falando uma coisa dessa. Então, para algumas pessoas pelo visto não é tão óbvio. Então vamos lá, vamos ali da base, gente. Eu vou falar uma coisa que, se isso não fez um boom na tua cabeça, deveria ter feito há muitos anos, quando você era criança. E que cavalo come contra a natureza? Não é feno! Ele não vai encontrar na natureza feno, não vai ter um fardinho de feno esperando por ele. Então, o que ele come na natureza? Capim. Capim fresco. Então, não! Você não precisa penar o seu capim. Não, o cavalo não precisa comer alimento seco. Isso não faz o menor sentido. Não faz sentido, tá? Então, vamos acabar com essa história. O cavalo normalmente come capim no mundo, sabe? Na natureza. O natural ele come verde. O natural dele não é comer fenado, tá? Começa a observar como funciona o comportamento natural dos animais. Como funcionam os ciclos da natureza. Porque isso vai evitar que você cause um grande problema pro seu cavalo, tá? E aí, graças a isso, eu também vou entrar numa outra questão que é... Qual é a diferença do feno e do capim? Porque, pelo visto, nem todo mundo sabe. E para algumas pessoas que estão nesse vídeo, deve ser muito óbvio. Mas, como eu te disse, se aparecer uma blogueira falando sobre fenar o capim, talvez não seja óbvia a diferença do capim e do feno. Então vamos lá. Primeira coisa, feno nada mais é do que capim ressecado. Normalmente embaladinho, de comprimidinho, naquela coisinha, aquele fardinho bonitinho que a gente vê nos desenhos, e nos filmes, e nas séries. E às vezes você até vê de um jeito bem diferente, tipo que nem Heartland, que você vê aquelas bolas gigantes. Também temos ele desse jeito, ele também é feno, é um capim que foi cortado, ressecado, e aí passa uma maquininha, tipo, lá rolando ele, enrolando, e aí ele virou aquela bola ali, tipo, bonitinha, que aquilo também é feno. Essa é a diferença do feno do capim, porque o capim ele é fresco e o feno é ressecado. Just this, apenas isso, nada além disso. Alguns também vai parecer muito óbvio, mas como eu disse, pelo visto, nem para todos. E nós estamos aqui para ajudar todos a tratar melhor o seu cavalo. Primeira coisa que eu já vou falar pra você o que é melhor. O melhor é seu cavalo estar gordo, feliz e assim, saudável. Essa é a melhor coisa. Independente se você tá escolhendo capim ou feno. Se seu cavalo tá bem, tá feliz, tá saudável, tá gordinho, não importa o que você tá dando pra ele, tá? Ele precisa do feno do capim porque isso faz parte da alimentação dele. Você não pode tirar isso só da ração. Se isso não ficou claro também na sua vida, tá na hora de você saber sobre a alimentação do cavalo, estudar um pouquinho sobre a alimentação do cavalo. Ele precisa necessariamente de capim ou de feno. Ele precisa comer o verde, o volumoso, tá? A ração, ela é um complemento. O cavalo vive sem a ração, mas ele não vive sem o capim e sem o feno. Se você passar da só ração pro cavalo, ele vai ter cólica, ele vai ficar doente e ele vai morrer, tá? Fora o dinheiro que você vai gastar com o veterinário. Então, precisa dar. E chama isso de volumoso. O capim ou feno aí chama de volumoso. Matando essa etapa, vamos realmente à diferença entre o outro, vantagem e desvantagem, o que acaba sendo melhor para o seu cavalo. Pensando de maneira natural,
ideal, perfeita, seria você cortar todos os dias capim para o seu cavalo. Só que ele tem que ser em grande quantidade e tem que ser fresco. O capim tem uma grande desvantagem. Ele tem água, que é uma vantagem, mas é uma desvantagem ao mesmo tempo. A água ela é boa porque ela evita a cólica no cavalo, tá? Então, e ele mantém o cavalo mais hidratado, tá? Então isso é muito positivo. E aí, ao mesmo tempo, isso acaba sendo negativo, porque você precisa da maior quantidade de capim pro seu cavalo para ele poder ficar satisfeito, para ele não passar fome, para ele não emagrecer. Então você tem que dar uma quantidade maior. Você tem que tirar muito mais capim do que feno que você dá pro seu cavalo. A outra desvantagem, capim não pode ser armazenado. Isso é um problema. Então, no meu caso, o capim não deu certo. Não porque o capim não é bom. Ele não deu certo porque na região onde eu moro não tem capim bom. Mas você pode fazer pastagem. Sim, eu posso. Mas para eu fazer pastagem, eu teria que cortar um monte de árvore, desmatar o meu terreno inteiro. E não é uma coisa que eu desejo. Ou então comprar um terreno descampado. Ter um cuidado com aquilo ali. E para mim não é vantagem fazer isso. Então, no meu caso, para mim, o capim não é vantajoso. Mas, quando você pensa em nutrição do cavalo, ele é o melhor que tem, é o capim. Principalmente se ele for de boa qualidade, tipo um Tifton da vida. Que é a melhor qualidade possível de um capim, é o Tifton. Como funciona essa armazenagem do capim? Você pode cortar para o dia. Então você corta ele no dia, você coloca em um lugar que seja arejado, nunca deixa direto no chão, porque no chão começa a embolorar. Então, e também não pode deixar ele no sol, tá? Capim e feno, na realidade, eles não podem. O feno pode ficar no sol, mas se ele ficar no sol, ele também tá na chuva e tá no sereno. Mas eu vou chegar nessa parte. Mas assim, o capim, ele não pode ficar no sol. A não ser que você vá fazer esse processo que essa blogueira falou, de ser youtuber, né? De fenar, que aí você pega, coloca o feno todo, o capim todo espalhado, bem espalhado, para o sol ressecá-lo, e aí ele se transformar em feno. Agora, se você virar aquela bola, aquela montanha de feno, de capim, e for dar pro seu cavalo durante o dia, deixar no sol, ele vai fermentar. Não é legal porque isso pode dar cólica no seu cavalo. Então, quando você vê aquelas bolas, aqueles montes, aquelas montanhazinhas de capim no sol, não é legal. Não faça isso, tá? Tem vários riscos. Então, tanto capim quanto feno, eles precisam estar numa cobertura. Salvo se você estiver fenando este capim, que é o que teoricamente essa blogueira faz, mas até o processo dela de fenagem não está correto. E aí nós vamos para o feno, que é o que as hípicas mais dão, alguns aras dão. Qual que é a vantagem e a desvantagem do feno? A vantagem do feno, você vai lá numa agropecuária, manda entregar, não tem dor de cabeça, ele é fácil de armazenar. Só que ele também tem um problema de armazenagem, não dá para ser feito de qualquer jeito essa armazenagem. O espaço para você guardar feno é lugar coberto, obrigatoriamente coberto, onde o sereno não consiga entrar porque não pode ter umidade. Então, eu já fui num aras onde eles fizeram uma coberturazinha, mas aquele feno ficava todo exposto e durante a manhã ficava lotado de sereno nesse feno. Ele vai estragar, ele vai embolorar. Então, não pode deixar ser no lugar onde não tenha paredes, porque ele acaba pegando esse sereno estraga o feno, tá? Outra coisa, ele também não pode ficar em contato direto com o chão. Porque se ele ficar em contato direto com o chão, ele também vai embolorar. Também não pode ter contato com as paredes, ele tem que ficar no centro do espaço. Porque também as paredes têm umidade e ele vai embolorar. Ele precisa estar o tempo inteiro sendo arejado. E o sol não é um problema, mas a umidade é. E se você deixar ele no sol, em algum momento vai escurecer, em algum momento vai amanhecer. Então pode ser que chova, pode ser que tenha sereno. Não, o sereno não vai acontecer, não tem como não acontecer. O sereno não acontece todos os dias. Mas você corre o risco de você estragar seu feno. Essa é uma desvantagem do feno. Você precisa ter um espaço de armazenamento bem feito. Outra desvantagem do feno em relação ao capim. A vantagem do feno é que ele é pequenininho, você dá um pouco e ele vira um montão. Então você nutre muito bem seu cavalo e você consegue comprar um feno de excelente qualidade como um Tifton, porque o Tifton não é fácil de você ter. Não é fácil de você criar o Tifton. E aí você consegue comprar de produtores isso tipo, de uma maneira muito fácil, muito nutritiva, seu cavalo fica muito bem. E daí uma quantidade menor do que o capim, né? Então tem essa vantagem, mas a desvantagem é que você tem que ter um cuidado para entregar esse feno pro seu cavalo.
existe o jeito certo e existe o jeito que todo mundo faz. Eu vou falar o jeito certo, mas eu vou te falar que muitas vezes eu estou com pressa e eu faço errado, que é o jeito que todo mundo faz. E eu assumo o risco, mas é você que vai decidir se vale ou não o risco. E eu já te digo que eu sempre fico depois me sentindo um pouco mal quando eu faço isso, porque minha vida é muito corrida. O jeito certo de você entregar o feno pro seu cavalo, primeiro, são várias vezes durante o dia. Isso eu faço, mas o certo é você lavar o feno antes de dar pro seu cavalo. Então você pegou aquela bundinha de feno, você lava aquela bundinha de feno pra tirar toda a poeira, porque a poeira dá cólica no cavalo, pode dar, não é que dá, mas pode dar cólica no cavalo, pode dar até alguns problemas renais do seu cavalo. Então assim, é melhor lavar sempre, tirar a poeira do seu feno e deixar ele hidratando. Então você tem que ter um tonelzinho pra poder colocar aquele feno por uns 5 minutinhos dentro da água, 5, 10 minutinhos dentro da água pra oferecer pro seu cavalo. Muitas vezes o jeito que eu acabo fazendo, eu dou uma batidinha no feno pra tirar a poeira, jogo no pote de comida dos meus cavalos, no coxo de comida, que é um coxo grande, né? E aí eu jogo água lá dentro, pra deixar ele mais molhado, pra ele ficar mais úmido, tá? Esse é o jeito que eu acabo fazendo, porque minha vida é muito corrida. E hoje, no momento, eu não estou com um tratador, porque eu demiti meu último tratador e a gente decidiu, por enquanto, a gente cuidar dos cavalos. Se você puder, faça do jeito certo. Lave o feno, deixe o feno hidratar e dê para o seu cavalo. Isso evita muito cólica. E também é muito mais palatável pro cavalo, é muito melhor pro cavalo. Significa que se eu não fizer desse jeito, meu cavalo vai ter cólica? Não, não significa. Também não significa que se você fizer do jeito certo, seu cavalo nunca vai ter cólica, tá? E aí vamos à comparação preço. Faz diferença no preço você dar capim ou feno? Gente, isso é relativo, tá? O que acontece? Capim, você tem que ou você tirar, ou você ter alguém que tire pra você. No meu caso, saia mais caro alguém tirar pra mim. E ainda eu tinha a desvantagem de aqui na região não ter um capim de boa qualidade. Então eu pagava caro por uma coisa que não era boa, que não era nutritiva, que não deixava os cavalos gordos, não deixava eles felizes, eles comiam porque eles precisam, entendeu? Não era bom. E você dá meio fardo de feno aproximadamente para cada cavalo. Normalmente o que eu faço é o seguinte, para não ter desperdício, porque se você der um fardo, as pessoas falam pra você dar um fardo de feno por dia pro cavalo, que dá 11 quilos, 10 quilos mais ou menos. Cada fardo de feno vai ter um peso diferente, vai depender do quanto ele tá seco. Enfim, o que eu faço? Isso é distribuído várias vezes por dia. Então eu dou o feno pra eles um pouco durante o período da manhã. Aí quando chega o período da tarde eu dou um pouco mais de feno. E aí eu vou vendo se eles estão deixando feno. Eu não dou de novo, eu espero. Porque quando eu tava dando o fardo, tipo um fardo inteiro, sobrava muito. Aí eles jogam no chão e aí eles pisoteiam e aí eles não comem. Se fica feno no chão, os meus particularmente são frescos. Eles não comem coisa do chão. Então o que eu faço? Eu vou dando várias durante o dia. Eu não te digo que eu dou realmente meio fardo de feno, que isso eu vou vendo durante o dia o quanto eles estão comendo. Então, às vezes dá meio fardo de feno, às vezes dá um pouco mais do que meio fardo de feno. Isso é muito relativo. Então, você vai ter que ver a realidade do seu cavalo. Para mim, sai mais barato comprar o feno do que o capim. A carroçada de capim aqui, se eu fosse comprar a carroçada de capim, vai uma carroçada por dia pros meus cavalos. Dá R$100 a carroçada. Na realidade, hoje em dia, com 5 cavalos, quer dizer, eu tinha 3, né? Com 5 animais, na realidade, eu teria que comprar 2 carroçadas, eram R$200 por dia, só de volumoso pro cavalo. Isso seria muito caro. Então, não era vantagem. Aí, o que eu comecei a fazer é pagar um cara pra ir tirar o capim todos os dias e entregar pros cavalos todos os dias que estava dentro da sala dele de tratador. Só que ele perdia muito tempo tirando o capim, porque tinha que tirar todos os dias pra evitar todos esses problemas. Então, assim, eu perdia muito tempo com esse cara, em vez dele estar cuidando do cavalo, tá treinando o cavalo, tá fazendo outros trabalhos. Não, ele passava mais da metade do dia só tirando o capim pros cavalos. Então, saía muito caro também isso. Então eu acabei optando pelo feno, o feno sai mais barato, tá? No meu caso. O que é mais barato? Analise a sua realidade. Sempre vou falar isso. Uma carroçada de capim aqui, se você abrir um fardo de feno, ele vai dar, cada carroçada, ele dá aproximadamente, dentro da carroçada que eu comprava, 2 fardos de feno, mais ou menos. Então, mais vantajoso pra mim o feno. E se ficou alguma dúvida, manda mensagem aqui que eu vou tentar te ajudar da melhor maneira possível.
Meu objetivo aqui com o canal é desmistificar, é ajudar você a criar seu cavalo da melhor maneira possível, é te ajudar também a economizar, porque a gente sabe que ter cavalo não é barato, cavalo também não é pra todo mundo, porque infelizmente não é um animal fácil de você criar, ele precisa de espaço, ele precisa de uma alimentação específica, precisa de certos cuidados, e essa informação, às vezes, pelo visto, ela não tá tão fácil, ou então as pessoas são preguiçosas de procurar, eu não sei o que acontece, mas eu tô tentando facilitar essa informação pra você. Então, se você gosta disso, deixa um comentário. Se você tem dúvida, manda mensagem e deixe o seu like, porque você me diz, quando você deixa o seu like, que esse tipo de vídeo te agrada. E aí eu produzo mais vídeos assim, e isso se torna um combustível também, para que eu esteja sempre trazendo bons conteúdos para vocês, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau!